Olá, queridos estudantes! Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Na videoaula de orientação, nós vamos aprender a dividir os números. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática, estando presente não só na nossa vida estudantil, mas também no cotidiano de todos nós. Então não perde tempo, pega o seu livro A Conquista da Matemática, abra na página 93 e acompanhe a todas as orientações e explicações até a página 97. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos estudar situações de divisão. Primeira situação. Quantas equipes de vôlei com 6 jogadoras cada uma podem ser formadas por 48 alunas? Para resolver esse problema, devemos saber quantas vezes a quantidade 6 cabe na quantidade 48, ou seja, devemos efetuar a divisão 48 dividido por 6. Usando o logaritmo da divisão, temos 48 dividido por 6. 8 vezes 6 é igual a 48. 48 menos 48 é igual a 0. Veja como podemos fazer de forma direta e observe os termos da divisão. 48 dividido por 6. Nós sabemos que 8 vezes 6 é igual a 48. 48 menos 48 é igual a 0. Agora vamos aprender os termos da divisão. Aqui temos o dividendo, onde colocamos geralmente o número maior. Aqui nós temos o divisor, ele fica dentro dessa chave e geralmente é um número menor. Aqui nós temos o quociente, onde fica o resultado da divisão. Então, o resultado dessa divisão é 8. Aqui nós temos o resto, aonde fica o resultado da subtração. O resto dessa divisão é igual a 0. Então, todas as vezes que nós tivermos o 0 como resto, a divisão ela é exata, ou seja, não sobrou resto. Portanto, com as 48 alunas, podem ser formadas 8 equipes de vôlei com 6 alunas em cada uma. Segunda situação. Uma organização sem fins lucrativos resgata animais das ruas e dá alimento e tratamento adequados para que fiquem saudáveis e sejam adotados por famílias que queiram cuidar de um animalzinho. Essa organização distribuiu igualmente 456 animais entre os 3 abrigos que possui, que são mantidos graças a doações e voluntários. Quantos animais cada abrigo recebeu? Para saber quantos animais cada abrigo recebeu, devemos repartir 456 em 3 partes iguais, ou seja, efetuar a divisão 456 dividido por 3. Usando o algoritmo da divisão, temos: primeiro passo. Dividindo 4 centenas por 3, obtemos 1 centena e resta 1 centena. Observem aqui. 1 vezes 3 é igual a 3. 4 menos 3 é igual a 1. Então, agora, nós vamos para o segundo passo. Nós vamos precisar transformar a centena que sobrou em dezenas e adicionamos as 5 dezenas. Assim, temos 15 dezenas dividindo 15 dezenas por 3, obtemos 5 dezenas e não resta nada. Por quê? 5 vezes 3 é igual a 15.
15 menos 15 é igual a 0. Terceiro passo. Dividindo 6 unidades por 3, obtemos 2 unidades e não resta nada. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 menos 6 é igual a 0. De forma direta, podemos fazer 456 dividido por 3. 1 vezes 3 é igual a 3. 4 menos 3, 1. Abaixamos o 5, agora nós temos 15. 5 vezes 3 é igual a 15. 15 menos 15 é igual a 0. Abaixo 6. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 menos 6 é igual a nada. Observe que a divisão é exata, pois o resto é igual a 0. Cada abrigo dessa organização recebeu 152 animais. Terceira situação. Usando folhas de papel, 3 amigos fizeram 840 bandeirinhas para a festa junina da escola. Se é possível fazer 20 bandeirinhas com cada folha de papel, quantas folhas eles usaram? Para resolver essa situação, podemos efetuar a divisão 840 dividido por 20. Primeiro passo. Como não é possível dividir 8 centenas por 20 e obter centenas no resultado, trocamos 8 centenas por dezenas e adicionamos as 4 dezenas. Assim, ficamos com 84 dezenas. Observem aqui. Nós vamos procurar um número que, multiplicado por 20, seja igual ou menor do que 84. 4 vezes 20 é igual a 80. 84 menos 80 é igual a 4. Dividindo 84 dezenas por 20, obtemos 4 dezenas e restam 4 dezenas. Segundo passo. Como não é possível dividir 4 dezenas por 20 e obter dezena no resultado, trocamos 4 dezenas por unidades. Como não havia unidades, obtemos apenas 40 unidades. Observem aqui, nós não temos nada. Nós vamos descer. Agora nós temos 40 dezenas e vamos procurar um número que, multiplicado por 20, seja igual ou menor que 40. 2 vezes 20 é igual a 40. 40 menos 40 é igual a 0. Dividindo 40 unidades por 20, obtemos 2 unidades e não resta unidade. De forma direta, podemos fazer 4 vezes 20 é igual a 80. 84 menos 80 resta 4. Abaixamos o 0. 2 vezes 20 é igual a 40. 40 menos 40 é igual a nada. Os 3 amigos usaram 42 folhas de papel. Quarta situação. Uma empacotadora quer colocar 368 pacotes de cereais matinais em 15 caixas. Todas as caixas devem ficar com o mesmo número de pacotes. Quantos pacotes de cereais devem ser colocados em cada caixa? Sobrarão pacotes fora das caixas? Quantos? Para resolver essa situação, devemos efetuar 368 dividido por 15. Então, para facilitar, eu coloquei aqui ao lado a tabuada do 15. Observem, 15 vezes 1
é igual a 15. 15 vezes 2 é igual a 30. Nós podemos dividir 3 centenas por 15 unidades? Não. Nós vamos precisar aumentar esse número, transformar em dezenas para que a gente consiga efetuar a divisão. Então, a gente vai pensar em um número que, multiplicado por 15, se aproxime ou seja igual a 36. Vamos olhar aqui na tabuada. 15 vezes 2 é igual a 30. 15 vezes 3 é igual a 45. Por que nós não vamos usar o 3? Porque o 3, o resultado é maior do que o número que nós estamos dividindo. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos. 2 vezes 15 é igual a 30. 36 menos 30 resta 6. Vamos abaixar o 8. 68. Qual é o número que, multiplicado por 15, se aproxima ou é igual a esse resultado? Muito bem, o número 4. 4 vezes 15 é igual a 60. 68 menos 60 vão restar 8 unidades. De forma direta, podemos fazer 368 dividido por 15. 2 vezes 15, 30. 36 menos 30, 6. Abaixamos o 8. 4 vezes 15, 60. 68 menos 60, resta 8. Uma curiosidade. O símbolo de divisão, segundo registros, o símbolo de divisão foi criado pelo matemático suíço Johann Henrik Hahn e apareceu pela primeira vez em 1659 em uma de suas obras. Esse símbolo de divisão foi adotado posteriormente pelos ingleses quando a obra de Johann Henrik Hahn foi traduzida para a língua inglesa. Agora, vocês vão abrir o livro de vocês na página 97 e vão efetuar as divisões. Fiquem atentos, porque as divisões que não forem exatas, vocês não vão marcar X. E as divisões que tiver como resto o zero, vocês vão marcar um X na alternativa. Prestem atenção aqui na letra A. Na letra A, nós temos 54 dividido por 6. Qual é um número que, multiplicado por 6, se aproxima ou é igual a 54? Vocês sabem? Então, se você não sabe, coloca a tabuada aí ao lado do logaritmo, que eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade. Então, nós temos que pensar em um número que, multiplicado por 6, seja igual ou se aproxime de 54. Olhem aqui a tabuada do 6. Qual é o número que, multiplicado por ele, é igual a 54? Muito bem, o número 9. Então, 9 vezes 6 é igual a 54. 54 menos 54 é igual a 0. Observem que essa divisão teve como resto o zero. Então, ela é uma divisão exata, ou seja, não sobrou nada. Vocês vão fazer exatamente da mesma forma nas outras divisões, tá bom? Aqui vocês vão fazer a divisão de 97 por 5. Não esquece de colocar a tabuada do 5, tá? 72 dividido por 2. 216 dividido por 2. Percebam que aqui nós vamos ter duas divisões pelo mesmo divisor, o
2. Então, você só precisa fazer uma tabuada do 2. Da mesma forma, nós vamos ter 108 dividido por 3 e 345 dividido por 3. Então, vocês só vão precisar fazer uma vez a tabuada do 3. Na questão 2, ao dividir um número 738 por 9, Marcos encontrou um número n como resultado. Qual é o valor do número n? Então, vocês vão utilizar o logaritmo da divisão, como a gente fez aqui, ó, na primeira questão. Vão armar a conta para que vocês consigam encontrar o valor do número n. Na terceira questão, o estacionamento de uma montadora de automóveis tem 1.120 vagas distribuídas igualmente em 4 setores. Olha, aqui nós temos uma palavra-chave, distribuídas. Sempre que vocês lerem uma situação problema com essa palavra, vocês já sabem que está falando de uma divisão. Quantas vagas há em cada setor? Então, vocês vão armar o logaritmo da divisão, vão responder e vão colocar nesse espaço aqui a quantidade de vagas que há no setor, ou seja, o resultado da divisão. Você lembra onde fica o resultado da divisão? Muito bem, no quociente. Parabéns! Até a nossa próxima aula.